Olá e bem-vindos. A nossa fonte hoje é um pouco invulgar. Não temos uma pilha de artigos, não. Temos um único capítulo de um texto de sabedoria antiga. O capítulo 15 do livro dos Provérbios. Um texto bem denso. Exatamente. E o nosso objetivo aqui é simples. Não vamos fazer uma análise religiosa, mas sim uma exploração. Queremos perceber a psicologia e a filosofia de vida que estão nestes 33 versículos. Certo. A pergunta que nos guia é: que conselhos surpreendentemente atuais sobre comunicação, sobre aprendizagem e até sobre bem-estar podemos tirar daqui? E como é que estas ideias todas se ligam? Sim, acho que essa é a melhor forma de abordar isto. Os provérbios são, por natureza, cápsulas de sabedoria, não é? São feitos para serem memoráveis. Pois, por isso, em vez de lermos versículo a versículo, que podia ser um bocado pesado, acho que faz mais sentido organizar a nossa conversa à volta dos grandes temas que aparecem várias vezes. E o primeiro, bem, salta logo à vista: o poder imenso da comunicação. E que maneira de começar, hein? O texto arranca com uma força incrível. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É quase matemático. É quase uma lei da física social, por assim dizer. Não há rodeios, é causa e efeito. E o que me fascina nisto é que é a base da descalada de conflitos que se ensinam hoje em dia em todo lado. Claro, desde formações para empresas até à diplomacia. Exato. A ideia de quebrar um ciclo de agressão com uma resposta calma, inesperada, não é nada nova. Está aqui, escrita há milhares de anos. É isso mesmo. E repara, o texto não está a dizer para sermos passivos. Pelo contrário, é para sermos estratégicos. Uma resposta branda não é uma resposta fraca. Não? É uma resposta que tem o poder de mudar o rumo de uma conversa. E esta ideia de que as palavras moldam a realidade continua. O versículo 2 diz que a língua dos sábios adorna a sabedoria, enquanto a boca dos tolos derrama a estultícia. Ou seja, a sabedoria não é só algo que se tem? Não, é algo que se expressa. A forma como falamos pode pegar numa ideia e torná-la bonita, clara, ou pode transformá-la numa confusão, no que o texto chama de estultícia, pura tolice. Gosto dessa distinção. Quer dizer, não basta estar certo, é preciso saber comunicar de uma forma que constrói, em vez de destruir. E a metáfora a seguir, no versículo 4, ainda vai mais longe. A da árvore de vida. Sim, a língua benigna é a árvore de vida. Uau, que imagem, hein? Uma árvore. Evoca nutrição, crescimento, abrigo, algo que dá frutos. A comunicação positiva aqui é aquilo que sustenta a vida à sua volta. E o contraste é igualmente forte, mas a perversidade nela deprime o espírito. Isto sugere que as palavras têm um impacto quase físico. Sim. Uma palavra cruel ou manipuladora não magoa só os sentimentos. Ela deprime o espírito, quer dizer, suga a energia da pessoa. Todos já sentimos isso, não é? O peso de uma conversa tóxica ou a leveza de um elogio sincero. O texto está a captar isso. Sem dúvida. E há outra camada aqui que me parece fundamental. O tempo. O versículo 23 diz: quão boa é a palavra dita a seu tempo. O timing. Exato. Isso adiciona uma complexidade enorme. Não é só o quê, o como, mas também quando. Uma verdade dita na hora errada pode ser mais destrutiva que uma mentira. Claro! Um conselho que não foi pedido pode soar a crítica. É isso. A sabedoria na comunicação também é uma questão de timing. Pois é. O que vemos aqui é uma visão da comunicação não como uma simples troca de informação, mas como um ato de criação. As palavras criam harmonia ou criam conflito, nutrem ou deprimem. E o texto sugere que isto não acontece por acaso. Como assim? O versículo 28 diz que o coração do justo medita no que há de responder. Há uma pausa, uma deliberação. É o oposto da cultura do responder na hora, de responder a um e-mail zangado com outro ainda mais zangado. Certo. O sábio, segundo o texto, pondera. Pelo contrário, a boca dos ímpios jorra coisas mais. É como uma torneira avariada. A sabedoria está nessa pausa, na reflexão, antes de responder. Essa ideia da pausa é muito, muito interessante. E leva-me a uma pergunta. Esta comunicação ponderada, esta língua dos sábios, soa quase a um superpoder. Mas de onde é que vem? Como é que se desenvolve essa capacidade? O texto dá alguma pista? Dá, sim, absolutamente. A comunicação sábia é o resultado final, a manifestação. A causa, a raiz de tudo, segundo este capítulo, é a atitude de cada um perante a aprendizagem e perante a correção.
É o próximo grande tema que atravessa o texto todo. Faz todo o sentido. É o trabalho interior que se vê no exterior. E o versículo 32 parece ser a chave disto tudo. O que rejeita a instrução, menospreza a própria alma. Mas o que escuta a repreensão, adquire entendimento. É uma afirmação muito forte. É fortíssima. Diz que rejeitar feedback não é sinal de força, é autossabotagem. É como se estivéssemos a dizer a nós mesmos que não valemos o esforço de melhorar. Precisamente. E o texto constrói aqui uma divisão muito clara. De um lado temos a pessoa sábia, que se define pela capacidade de ouvir, de aceitar a repreensão, podemos ler como crítica construtiva, não é? Sim, feedback. Do outro lado temos duas figuras. O tolo, que é no versículo 5 despreza a instrução de seu pai, e o escarnecedor. E o escarnecedor no versículo 12 é ainda mais interessante. Porquê? Porque ele não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. Essa figura do escarnecedor é muito interessante. Não é só alguém ignorante, é alguém que é ativamente hostil ao conhecimento. Exato. É aquela pessoa que, em vez de tentar perceber uma ideia, prefere gozar com ela. É uma defesa do ego. E ao não se chegar aos sábios, ele isola-se da única fonte que o podia ajudar. É um ciclo vicioso. É isso mesmo. O escarnecedor constrói um muro à volta da sua própria ignorância. E o texto contrapõe isto com uma ideia de sabedoria quase radicalmente colaborativa. O versículo 22 diz: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Isto vai completamente contra o mito do gênio solitário, não é? Completamente. A sabedoria aqui constrói-se em diálogo, na humildade de pedir e de ouvir conselhos. E isso tem uma aplicação tão direta hoje em dia, seja nos negócios, na ciência, em tudo. As melhores ideias raramente sobrevivem intactas. Elas são fortalecidas pelo feedback por outros olhares. Recusar-se a ouvir é o caminho mais rápido para o fracasso. E o texto também distingue a natureza da busca. O versículo 14 diz: o coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Gosto muito desta imagem. Apacentar-se de estultícia. Exato. Buscar é uma ação deliberada, focada, exige esforço. Mas apacentar-se de estultice, bem, isso é passivo. É alimentar-se de lixo, de conteúdo inútil. É a versão antiga de passar horas a ver vídeos sem sentido nas redes sociais. Boa analogia. A tolice não exige esforço. Acontece por defeito quando não há uma busca ativa por conhecimento. Ok, então temos o que dizemos e como aprendemos. Mas enquanto conversamos, parece-me que o texto aponta para algo ainda mais de base. Uma espécie de alicerce para tudo isto. O nosso estado interior, a nossa condição emocional. Sem dúvida. Se a comunicação é a casa e a aprendizagem é a fundação, o estado interior é o terreno onde tudo se constrói. O texto dá uma importância gigante ao coração, que aqui significa o nosso centro emocional. Exato. E o versículo 13 é o ponto de partida perfeito. O coração alegre afumeceia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. É uma observação psicossomática brilhante. É verdade. Basicamente, o que sentimos por dentro vê-se por fora. Quando estamos felizes, isso nota-se na cara. Ficamos com um ar mais leve. E o contrário também, a tristeza, a amargura pesam-nos no rosto. E depois o versículo 15 leva esta ideia para um sítio ainda mais radical. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Um banquete contínuo. Isto é revolucionário. Sugere que a nossa experiência da realidade é mediada, talvez até determinada, pelo nosso estado interior. Duas pessoas podem viver as mesmas circunstâncias. Certo. Mas para uma, cada dia é um fardo. E para a outra, a vida é um banquete contínuo. A felicidade não é um destino que depende de coisas externas, mas uma disposição interna, uma prática. Isso marcou-me muito. É uma ideia que, por um lado, nos desafia, porque põe a responsabilidade em nós. Mas, por outro, é muito esperançosa. E é aqui que o texto fica mesmo interessante, porque começa a comparar esta riqueza interior com a riqueza material. Há, sim, os versículos 16 e 17. Exatamente. O 16 diz: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. E o 17 é ainda mais visceral, mais concreto. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. O boi cevado é o bife de luxo, não é? Refeição cara. É isso. E o texto está a pintar um quadro muito claro. Um simples prato de vegetais, partilhado com amor, é infinitamente melhor que um banquete de luxo num ambiente de tensão e ódio.
Faz-nos pensar naqueles jantares de negócios caríssimos onde está toda a gente tensa. Exato. Em contraste com um piquenique simples com amigos onde todos se riem, o texto percebeu esta verdade humana fundamental há milhares de anos. É uma hierarquia de valores muito explícita. Paz, relações, tranquilidade. Tudo isto é posto acima da riqueza. E, tal como os outros temas, este estado interior não é só uma questão privada. Não, transborda. Transborda e afeta todos à nossa volta. O texto diz que o homem iracundo suscita contendas e que a ganância perturba a sua casa. As nossas emoções negativas não ficam fechadas, elas poluem o nosso ambiente. É um ecossistema. O estado do coração influencia as palavras, que influenciam a abertura à aprendizagem, que influenciam as relações. E para fechar este tema numa nota positiva, o versículo 30 dá um antídoto. A luz dos olhos alegra o coração. A boa notícia fortalece os ossos. Fortalece os ossos. É quase medicinal. É mesmo. Interações genuínas e positivas à luz dos olhos de outra pessoa e boas notícias têm um efeito curativo. Fortalecem-nos de dentro para fora. A saúde emocional e relacional, essa é a verdadeira prosperidade descrita aqui. Enquanto o ouço, não consigo deixar de notar um padrão. Um pano de fundo para tudo isto. Não parecem ser apenas dicas de vida pragmáticas e soltas. Parece que estão todas ancoradas numa ideia maior. Sim, essa é a peça final do puzzle. É o que transforma uma coleção de dicas úteis numa filosofia de vida coesa. É a dimensão que o texto chama de divina ou moral. É o porquê por trás de todos estes o quês. Quer dizer que uma resposta branda não é melhor só porque funciona? Exato. É melhor porque se alinha com uma ordem mais profunda das coisas. E essa ordem é personificada na ideia de uma observação constante. O versículo 3 é a declaração de missão deste tema. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Certo. Psicologicamente, a ideia de que as nossas ações não acontecem no vácuo, de que são vistas e importam. Isso pode ser um motivador muito poderoso para um comportamento ético. Não se trata tanto de medo, mas de significado. É isso mesmo. E o texto usa uma linguagem muito forte para descrever o que está alinhado ou desalinhado com essa ordem. Usa a palavra abominável. Sim, várias vezes. O sacrifício dos ímpios, o caminho dos ímpios, até os pensamentos dos maus são abomináveis. Em contraste, a oração dos retos é o seu contentamento. Isto eleva a fasquia. Não se trata de ser popular ou bem-sucedido aos olhos dos outros, mas de viver de uma forma que é intrinsecamente correta dentro deste quadro. E parece que esta ordem não é apenas passiva, não é só uma câmara a gravar. Há uma noção de justiça ativa. O versículo 25 diz que o Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. Sim, sugere uma intervenção para corrigir desequilíbrios, para proteger os mais vulneráveis. E o 29 reforça isso. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Há consequências. É aqui que tudo se junta. É aqui que tudo se une. O último versículo, o 33, é a chave de ouro. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Temor, neste contexto, não é bem medo. É mais um profundo respeito, uma admiração por esta ordem moral do universo. E o texto diz que este reconhecimento é o ponto de partida, a própria matéria-prima da sabedoria. Certo. Sem ele, todos os outros conselhos são só técnicas de vida. Com ele, tornam-se parte de uma vida com propósito. Ok, vamos tentar resumir o que tiramos disto tudo. Parece-me que temos 4 pilares interligados. Primeiro, a comunicação é uma força ativa que cria ou destrói. E a sabedoria está na resposta ponderada, não na reação. Certo. O segundo pilar é que a sabedoria não é um dom, é um processo ativo de aprendizagem. Exige uma humildade radical para ouvir, aceitar feedback, procurar conselho. E a recusa em aprender é uma forma de autossabotagem. O terceiro é a primazia absoluta do bem-estar interior. A alegria, a paz, o amor são a verdadeira medida da riqueza. O nosso estado emocional determina a qualidade da nossa vida. Sem dúvida. E o quarto e último pilar é que tudo isto está inserido num quadro moral. As nossas ações, palavras e pensamentos têm significado porque fazem parte de um universo que não é indiferente ao bem e ao mal. É um sistema incrivelmente completo. E o capítulo termina com uma frase que parece virar de cabeça para baixo muita da nossa lógica moderna. Exatamente. A última frase do versículo 33, logo a seguir a tudo o que discutimos, é: e precedendo a honra vai a humildade.
E é essa a reflexão que eu gostava de deixar. Força. Numa cultura que muitas vezes glorifica a autoconfiança a todo custo, a autopromoção, a projeção de força como pré-requisitos para o sucesso, o que significaria levar a sério a premissa deste texto? O que mudaria se aceitássemos que a humildade, e aqui humildade não é subserviência, mas a disposição para ouvir, para aprender, para admitir o erro e valorizar as relações acima do ego, não é um obstáculo à realização, mas sim o verdadeiro e único caminho que antecede qualquer tipo de honra ou sucesso que seja realmente duradouro.